Meu marido morreu há 6 meses. Ontem, eu o vi comprando cerveja no atacadão da Avenida Brasil. E não, eu não enlouqueci. Não foi um sósia. Não foi minha cabeça pregando peças. Era ele. O jeito de andar ligeiramente curvado para a frente por causa do problema na coluna. A mancha escura no antebraço direito que ele tinha desde menino. A forma como ele segurava o carrinho com apenas uma mão, a esquerda, porque a direita ele sempre reservava para o celular. Era José, meu marido morto. 6 meses atrás, eu estava de preto diante de um caixão lacrado, cercada de flores brancas que me davam náusea. O padre falava sobre ressurreição e vida eterna, enquanto eu apertava o lenço entre os dedos até quase rasgá-lo. A irmã dele chorava no meu ombro. Os colegas de trabalho faziam fila para apertar minha mão e dizer que ele estava descansando agora, que a dor tinha acabado. Eu não conseguia sentir nada além de vazio. José havia saído de casa numa terça-feira de manhã, como sempre fazia há 32 anos. Café com leite, pão com manteiga, beijo na minha testa. Até mais tarde, Eli. Ele trabalhava como representante comercial, vivia na estrada, nada de diferente. Às 14h37, a polícia tocou minha campainha. Acidente na rodovia Presidente Dutra. Caminhão atravessou a pista. Batida frontal. Identificação pela carteira de motorista e pela aliança. Aquela que eu havia colocado no dedo dele 32 anos antes, naquele sábado quente de março em que juramos ficar juntos até que a morte nos separasse. A morte chegou cedo demais. Não houve corpo para velório aberto. É melhor assim, dona Eliana, disseram. Melhor guardar a lembrança dele do jeito que a senhora conhecia. Eu concordei porque não tinha energia para discutir. Porque, no fundo, uma parte de mim tinha medo de ver. Medo de que aquela imagem final apagasse todas as outras. Os primeiros meses foram um borrão cinza. Eu me mudei temporariamente para a casa da minha filha, Amanda, porque não conseguia dormir sozinha naquele apartamento. Cada centímetro tinha José. A poltrona onde ele sentava para ler o jornal aos domingos. A gaveta da cozinha que ele insistia em deixar bagunçada com canetas e papéis velhos. O lado da cama que ainda guardava o cheiro dele no travesseiro. Amanda foi paciente comigo. Me deixou chorar todas as noites. Me arrastou para fora da cama quando eu não queria levantar. Me levou ao médico quando as crises de ansiedade começaram. Aos poucos, eu voltei a funcionar. Voltei à escola onde trabalho. Sou coordenadora pedagógica em um colégio particular no Meier. Voltei a comer sem que alguém precisasse me lembrar. Voltei a sorrir, mesmo que fosse um sorriso fraco, distante. Voltei a viver. Ou pelo menos foi isso que eu tentei fazer. Até ontem. Era uma quarta-feira comum. Daquelas que você esquece antes mesmo de terminar. Eu havia saído mais cedo do trabalho porque tinha uma reunião cancelada de última hora. Decidi passar no atacadão antes de voltar para casa. Papel higiênico, sabão em pó, café. As coisas básicas que a gente sempre deixa acabar. Estava na seção de bebidas. Amanda tinha me pedido um vinho para o fim de semana, quando eu o vi. De costas, 3 corredores à frente. Calça jeans desbotada, camisa polo azul marinho, tênis preto velho que eu tinha implorado para ele jogar fora 1000 vezes. Ele estava parado diante das prateleiras de cerveja e alguma coisa dentro de mim soube. Não foi lógica. Foi instinto, uma pontada no peito, um arrepio na nuca, aquele tipo de certeza que não precisa de explicação. Eu larguei meu carrinho ali mesmo e andei na direção dele. Ele se virou de lado para pegar uma caixa de Skol e eu vi o rosto. O mundo parou. O barulho do mercado, as pessoas, as luzes frias, tudo desapareceu. Só existia ele, José, meu marido morto. Ele estava vivo, mais magro talvez. O cabelo mais grisalho, quase branco nas têmporas. Mas era ele. Cada linha de expressão. Cada detalhe que eu tinha memorizado ao longo de 3 décadas. A forma como ele franzia a testa quando estava concentrado. O jeito levemente torto que seu nariz ficou depois de quebrar jogando futebol. Meu coração explodiu dentro do peito. Tentei gritar, tentei me mover, mas meu corpo travou. Fiquei ali, paralisada, enquanto ele colocava a cerveja no carrinho e começava a se afastar pelo corredor. Vai atrás dele, Eliana. Vai! Meu cérebro finalmente reagiu. Larguei tudo. Bolsa, carrinho, razão. E comecei a segui-lo. Ele andava devagar, sem pressa, como alguém que está apenas fazendo compras rotineiras num meio de tarde qualquer. Parou na seção de frios.
Pegou mortadela e queijo Minas. Olhou o celular rapidamente. Continuou andando. Eu o seguia a alguns metros de distância, o coração batendo tão forte que doía. Minha cabeça era um tumulto. Isso é impossível. Você está tendo um surto. É um sósia. Tem que ser. Mas cada passo me trazia mais certeza. Não era um sósia. Era ele. Ele passou pelo caixa, pagou com cartão, pegou as sacolas plásticas e saiu pela porta principal. Eu o segui, deixando o mercado para trás sem olhar para ninguém. Ele foi até um Corsa prata velho, estacionado perto da árvore ao lado do supermercado. Abriu o porta-malas, guardou as compras, entrou no carro. E eu corri até o meu Palio branco, que estava 4 vagas depois. Entrei e liguei o motor, com as mãos tremendo tanto que a chave quase caiu no chão. O que você está fazendo, Eliana? Eu não sabia. Só sabia que não podia deixá-lo desaparecer de novo. Ele saiu do estacionamento. Eu o segui. Nunca tinha feito isso na vida. Nunca precisei. Mas naquele momento, algum instinto que eu nem sabia que existia assumiu o controle. Mantive 2, 3 carros de distância. Quando ele virava, eu virava. Quando parava no semáforo, eu parava. Meu coração martelava. Minhas mãos suavam frio. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Ele pegou a Avenida Brasil em direção à Zona Oeste. Depois entrou em ruas menores, bairros residenciais que eu não conhecia direito. Casas simples, muros baixos, grades nas janelas. Nada sofisticado, apenas comum. Real. Até que ele parou. Uma casa térrea, pintada de bege com portão verde escuro. Havia um pequeno jardim na frente, algumas plantas em vasos e uma bicicleta infantil cor-de-rosa encostada na parede da garagem. Bicicleta infantil. Algo se quebrou dentro de mim. Ele desceu do carro, pegou as sacolas, abriu o portão com uma chave que tirou do bolsinho da calça. Ele tinha a chave daquela casa e entrou como quem estava chegando em casa. Eu estacionei 2 casas adiante, em um lugar de onde podia ver sem ser vista, e desliguei o motor. Silêncio. Apenas o som da minha respiração irregular e o barulho distante de um cachorro latindo em algum lugar da rua. Fiquei ali, esperando, observando, tentando entender o que meus olhos estavam vendo. José está vivo, José está vivo, e mora em uma casa que não é a nossa. José está vivo e me deixou enterrá-lo, chorar por ele, morrer um pouco a cada dia acreditando que ele tinha partido. 10 minutos se passaram, 15, 20. Então a porta da frente se abriu, e uma mulher saiu. Jovem, não devia ter mais de 30 anos. Morena, cabelo comprido preso em um coque, bonita, grávida. A barriga era enorme, ela devia estar nos últimos meses. Usava um vestido de algodão florido e chinelos rasteiros, e sorria enquanto mexia em algo na varanda. José apareceu logo atrás dela. Colocou a mão protetoramente na barriga dela, do jeito que ele costumava fazer comigo quando eu estava grávida de Amanda, há mais de 30 anos. Disse alguma coisa que a fez rir, e então ele a beijou, na boca, com carinho, como quem ama. Meu mundo desabou pela segunda vez em 6 meses, só que desta vez não havia padre, flores brancas ou caixão lacrado. Desta vez, eu estava sentada dentro de um carro, a poucos metros de distância, vendo meu marido morto viver uma vida inteira longe de mim. Uma vida que ele escolheu, uma vida onde eu não existia. E a única coisa que eu conseguia pensar, enquanto as lágrimas finalmente desciam pelo meu rosto, era uma pergunta simples que não tinha resposta. Por quê? Por que ele fez isso comigo? Fiquei ali por 2 horas. 2 horas sentada dentro daquele carro, com o motor desligado, assistindo pedaços de uma vida que eu não conhecia. A mulher grávida entrou e saiu da casa 3 vezes. José apareceu na janela da sala, mexendo em algo que parecia ser uma televisão. Mais tarde, ele saiu para regar as plantas do jardim. Fez tudo com uma calma irritante, como se aquilo fosse normal, como se eu não existisse, como se eu nunca tivesse existido. O sol começou a se pôr. As luzes da rua acenderam, e eu continuava ali, congelada, incapaz de processar o que estava vendo. Meu telefone tocou 4 vezes. Amanda, provavelmente preocupada porque eu não tinha avisado que ia me atrasar. Eu não atendi. Não conseguia falar. Não conseguia explicar. Não sabia nem por onde começar. Minha filha, sabe aquele pai que você chorou por meses? Pois é, ele está vivo.
Ah, e tem uma mulher grávida morando com ele. Como se diz uma coisa dessas? Quando o céu ficou completamente escuro, eu finalmente liguei o carro e voltei para casa. A casa que tinha sido nossa. A casa onde construímos 32 anos de memórias. A casa que agora parecia um mausoléu vazio de um casamento que talvez nunca tenha sido real. Entrei, tranquei a porta e desabei no sofá. E foi só então que eu chorei de verdade. Chorei pelos anos perdidos, pelo luto que carreguei como um peso nas costas, pelas noites em que acordei sufocada, sentindo falta dele ao meu lado, pelas vezes que passei na frente de lugares que costumávamos frequentar e precisei desviar o olhar porque doía demais. Chorei pela traição. Porque era isso, não era? Traição, da pior espécie. Não foi só me deixar. Foi me deixar acreditando que ele tinha morrido. Foi me fazer enterrá-lo. Foi me fazer sofrer sozinha enquanto ele recomeçava do zero com outra pessoa, com uma mulher mais jovem, com um filho a caminho. A dor era física, uma queimação no peito que não passava. Eu me curvei para a frente, abraçando meu próprio corpo, tentando respirar. Mas a cada respiração vinha uma lembrança. José na nossa lua de mel, em Cabo Frio. A gente tinha pouco dinheiro, mas ele fez questão de me levar para um hotel na beira da praia. Eu lembro dele acordando de madrugada só para me mostrar o nascer do sol. Eli, vem ver, é lindo. E era. Era lindo porque estava com ele. José no dia que Amanda nasceu. Ele chorou quando segurou a filha pela primeira vez. Chorou tanto que o médico riu e disse, é sempre assim com o primeiro. Mas eu sabia que não era só emoção de pai de primeira viagem. José amava com intensidade. Ou pelo menos eu achava que sim. José no meu aniversário de 50 anos. Ele organizou uma festa surpresa. Chamou toda a família, todos os amigos, me fez discursar na frente de todo mundo sobre como eu era a mulher da vida dele. Me abraçou e sussurrou no meu ouvido. 8 anos para nossas bodas de esmeralda. Vou fazer valer a pena, meu amor. 8 anos. Mentiras. Tudo mentira. Eu não dormi naquela noite. Fiquei acordada até o amanhecer, sentada na cama, olhando para o teto, tentando entender, tentando achar um sentido, tentando descobrir em que momento tudo tinha desmoronado sem que eu percebesse. Quando a luz do dia começou a entrar pela janela, eu tomei uma decisão. Eu ia descobrir a verdade. Não ia confrontá-lo de cara. Não ainda. Porque se eu batesse na porta daquela casa gritando, exigindo explicações, ele poderia fugir de novo, poderia desaparecer. E dessa vez eu não teria pistas. Então eu ia fazer diferente. Eu ia investigar. Eu ia descobrir exatamente o que ele estava fazendo, com quem ele estava, por quanto tempo isso durava e por que diabos ele tinha me deixado acreditar que estava morto. Só depois, quando eu tivesse todas as respostas, eu iria até ele. E aí sim José ia ter que olhar nos meus olhos e explicar. Liguei para a escola e disse que estava doente. Não era mentira. Eu me sentia doente. Doente da alma. Mas precisava daquele tempo. Precisava de espaço para pensar, para agir. Amanda ligou de novo pela manhã. Dessa vez, eu atendi. Mãe, você está bem? Tentei te ligar ontem à noite umas 1000 vezes. Desculpa, filha. Eu tive uma enxaqueca. Desliguei o telefone para descansar. Mais uma mentira. Eu estava me tornando boa nisso. Você quer que eu vá aí? Não precisa, querida. Estou melhor agora. Vou ficar em casa hoje só para garantir. Ela insistiu um pouco, mas acabou aceitando. Amanda era uma boa filha. Sempre foi. E eu odiava estar mentindo para ela. Mas como explicar? Como dizer que o pai que ela chorou tanto estava vivo e tinha construído outra família? Ainda não. Primeiro eu precisava entender. Às 9 da manhã, eu estava de volta naquela rua. Estacionei mais longe dessa vez. 4 casas de distância, do outro lado da calçada, atrás de uma árvore grande que oferecia boa cobertura. Dali, eu conseguia ver a casa sem ser vista. Esperei. Às 9h47, José saiu. Camisa social azul clara, calça caque, pasta debaixo do braço. Trabalho. Ele entrou no Corsa Prata e saiu. Eu anotei a placa. Não sabia ainda para quê, mas parecia importante. 15 minutos depois, a mulher grávida saiu também. Ela entrou em um Gol branco velho e foi embora na direção oposta. A casa ficou vazia. Meu coração disparou. Eu podia entrar ali. Mas para quê? Para revirar gavetas?
Para procurar o que exatamente? Eu não era investigadora. Era uma professora de 58 anos que até 2 dias atrás acreditava que seu marido estava enterrado em um cemitério em São Paulo. Mas eu precisava de respostas. Respirei fundo, saí do carro e atravessei a rua. Minha mão tremia quando coloquei no portão. Ele estava trancado. É claro que estava. Tentei espiar pelas janelas, mas as cortinas estavam fechadas. Dei a volta na casa, devagar, tentando encontrar alguma brecha, alguma janela aberta, alguma forma de ver o que tinha lá dentro. Nada. Estava prestes a desistir quando ouvi uma voz atrás de mim. Posso ajudar? Me virei rapidamente. Uma senhora idosa, devia ter uns 70 e poucos anos, estava parada na calçada com uma sacola de compras na mão. Ela me olhava com desconfiança, mas não parecia hostil, apenas curiosa. Eu estava procurando a casa de uma amiga. Menti rapidamente, mas acho que anotei o endereço errado. Ela estreitou os olhos, avaliando. Você conhece o morador dessa casa? Perguntou, indicando a casa de José com a cabeça. Meu coração quase parou. Não. Por quê? Porque ele e a esposa são quietos. Gente boa. Ele trabalha fora o dia todo. Ela está grávida, quase na hora de ganhar o bebê. Eles se mudaram para cá faz uns 5, 6 meses mais ou menos. 6 meses. 6 meses. Exatamente quando ele morreu. Tudo fazia sentido agora. O acidente, o caixão lacrado, a impossibilidade de ver o corpo. Ele tinha planejado tudo. Tinha forjado a própria morte para começar uma nova vida. Limpa, sem mim. A senhora está bem, querida? A vizinha me olhava preocupada agora. Você ficou pálida. Estou bem. Obrigada. Voltei para o carro com as pernas bambas. Sentei no banco do motorista e fechei os olhos. 5, 6 meses. José havia planejado isso. Planejado me deixar. Planejado fingir sua morte. E ninguém desconfiou. Nem eu, nem Amanda, nem a família dele. Ou será que alguém sabia? Será que a irmã dele sabia? Os amigos? Alguém tinha que saber. Alguém tinha que ter ajudado. Você não forja a própria morte sozinho. Precisa de documentos falsos, precisa de cumplicidade, precisa de um motivo muito forte. E eu ia descobrir qual era. Passei o resto do dia ali, observando, anotando horários. A mulher voltou às 13h20. José voltou às 18h30. Eles jantaram juntos. Eu conseguia ver a sombra se movendo pela cortina da sala. Depois, as luzes do quarto se acenderam. E então, tudo ficou escuro. Mais um dia na vida perfeita dele, enquanto a minha tinha desmoronado. Voltei para casa de madrugada, exausta, física e emocionalmente esgotada. Mas não ia desistir. Eu tinha passado 6 meses no inferno do luto. Tinha enterrado o homem que amei por mais de 3 décadas. Tinha chorado até não ter mais lágrimas. E agora descobria que tudo tinha sido uma mentira. Então não. Eu não ia desistir. Eu ia chegar ao fundo disso. E quando chegasse, José ia ter que encarar o que fez. Ele ia ter que encarar a mulher que ele tentou enterrar viva, porque eu estava longe de estar morta. E ele ia descobrir isso da pior forma possível. Nos 3 dias seguintes, eu me tornei uma sombra. Acordava cedo, inventava desculpas para Amanda e passava horas estacionada naquela rua, observando cada movimento daquela casa. Aprendi a rotina deles de cor. José saía às 9h30 todos os dias. A mulher, eu ainda não sabia o nome dela, saía pouco. Às vezes ia ao mercado. Às vezes recebia visitas de outras mulheres, provavelmente amigas. Elas riam na varanda, tomavam chá, tocavam a barriga dela. E eu ali, escondida atrás do vidro embaçado do meu carro, vendo a vida que deveria ser minha sendo vivida por outra pessoa. Mas observar não era suficiente. Eu precisava de mais. Precisava de respostas concretas. Foi quando decidi procurar Vera. Vera era a irmã mais velha de José. Sempre fomos próximas. Ela estava no velório. Chorou tanto quanto eu, talvez até mais. Segurou minha mão durante todo o enterro. Nos meses seguintes, ligava toda semana para saber como eu estava. Se alguém sabia de alguma coisa, era ela. Marquei um café na padaria perto da casa dela, em Madureira. Disse que precisava conversar. Ela aceitou na hora, com aquela solicitude exagerada que as pessoas usam quando acham que você ainda está de luto. Como você está, Eli? Ela me abraçou forte quando nos encontramos. Fazia tempo que a gente não se via. Estou sobrevivendo. Não era mentira. Sentamos.
Ela pediu café com leite e pão na chapa. Eu pedi só um copo de água. Meu estômago estava fechado há dias. Conversamos amenidades por alguns minutos. O tempo, a família, os sobrinhos dela. Mas eu via que ela estava esperando eu falar o que realmente importava. Respirei fundo. Vera, eu preciso te perguntar uma coisa. E preciso que você seja honesta comigo. Ela franziu a testa preocupada. Claro, Eli. Qualquer coisa. Você sabia que José estava vivo? O rosto dela congelou. Por um segundo, apenas um segundo, vi algo passar por seus olhos. Surpresa, culpa, medo. Mas então ela balançou a cabeça, rápida demais. Do que você está falando? Eli, você está bem? Eu o vi. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. 3 dias atrás, no Atacadão. Vivo, saudável. Comprando cerveja como se nada tivesse acontecido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vera me olhou e pela primeira vez desde que nos conhecíamos, eu não conseguia ler sua expressão. Eliana, ela engoliu em seco. Você tem certeza? Às vezes, quando estamos de luto, a gente vê coisas, Eu segui ele até a casa. Minha voz começou a tremer, mas eu não parei. Até a casa onde ele mora agora, com uma mulher grávida. Ela deve estar no 8º mês, talvez 9º. Eles se mudaram para lá há 6 meses, exatamente quando ele morreu. Vera ficou branca, completamente branca. E foi nesse momento que eu soube. Ela sabia. Você sabia. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Eli, Você sabia. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. As pessoas nas mesas ao redor se viraram para olhar. Eu não me importei. Você estava lá, no velório, no enterro. Você me abraçou, me consolou, me disse que ele estava em paz. E você sabia que era tudo mentira. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Eu não queria, Eli. Eu juro que não queria. Então por que não me contou? Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Porque ele me pediu, porque ele disse que era a única forma, que se você soubesse a verdade, ficaria pior, que era melhor assim. Melhor para quem? Eu estava tremendo de raiva agora. Melhor para ele que fugiu da responsabilidade? Melhor para essa mulher que ganhou um marido pronto? Ou melhor para você, que não precisou sujar as mãos? Não foi assim. Então como foi, Vera? Me explica. Me faz entender como meu marido forjou a própria morte, abandonou 32 anos de casamento e você achou que o certo era ficar quieta. As pessoas estavam nos encarando agora. O dono da padaria se aproximou, preocupado. Está tudo bem aqui, senhoras? Está. Vera limpou o rosto rapidamente. Desculpe, só uma conversa difícil. Ele hesitou, mas voltou para trás do balcão. Vera respirou fundo e me olhou nos olhos. Você quer a verdade? A verdade completa? Eu vim aqui para isso. Ela assentiu, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Tudo começou há 2 anos. Meu coração disparou. José tinha um cliente, um empresário de São Paulo. Grande, muito dinheiro. José fechou um contrato enorme com ele. Foi a maior venda da carreira dele, você deve lembrar. Ele ficou tão feliz naquele dia. Eu lembrava. José tinha chegado em casa com uma garrafa de champanhe. Disse que finalmente íamos poder fazer aquela viagem para a Europa que eu sempre quis. Disse que tudo ia melhorar. Só que tinha um problema, Vera continuou. O cliente queria algo a mais. Não era só venda. Era lavagem de dinheiro, esquemas, coisas ilegais, e ele envolveu José nisso sem ele perceber. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Quando José descobriu, já era tarde. Ele estava no meio. O homem tinha documentos, provas de que José tinha participado conscientemente. Ameaçou José. Disse que se ele não continuasse ajudando, ia entregá-lo para a polícia. José ia preso, Eli. E você ia junto. Como esposa dele, iam investigar tudo. Contas, bens, tudo. Mas eu não tinha nada a ver com isso. A justiça não ia ver assim. Você sabe como funciona. Eles iam congelar tudo. Sua casa, sua aposentadoria, tudo. E Amanda também seria investigada. José entrou em desespero. Minha cabeça girava. Então ele decidiu morrer. Não foi só isso. Vera estava chorando de novo. O homem fez uma oferta. Disse que se José sumisse, se desaparecesse de verdade, ele deixaria você e Amanda em paz. Mas tinha que ser convincente. Tinha que ser definitivo. Uma morte oficial. Documentos, funeral, tudo. E ele aceitou.
Ele aceitou porque achava que estava te protegendo. Eu ri. Um riso amargo, sem graça. Me protegendo? Ele me deixou destruída, Vera. Ele me fez enterrar um caixão vazio. Me fez sofrer por meses achando que tinha perdido o amor da minha vida. E você acha que isso é proteção? Eu sei que foi errado. Eu falei para ele. Disse que você tinha o direito de saber. Mas ele estava com tanto medo. Ele disse que se te contasse, você ia tentar impedir. Que você ia querer enfrentar o homem, lutar, e que isso ia te colocar em perigo. Ele não tinha o direito de decidir isso por mim. Eu sei. Vera estendeu a mão para tocar a minha, mas eu recuei. Eu sinto muito. Eu deveria ter te contado, mas ele é meu irmão, e ele estava desesperado. Eu pensei que talvez ele estivesse certo, que talvez fosse melhor você não saber. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando tudo. E a mulher, a grávida? Vera suspirou, e então hesitou, como se estivesse decidindo se me contava ou não. Vera, Fernanda. Ela fechou os olhos por um momento. Eli, isso vai doer ainda mais, mas você precisa saber. Meu estômago se apertou. José já conhecia ela, antes de tudo. Eles tinham um caso. O ar saiu dos meus pulmões. Há quanto tempo? Uns 8 meses antes do acidente. Talvez um pouco mais. Ele conheceu ela em uma viagem de trabalho. Eu descobri por acaso, confrontei ele. Ele disse que ia terminar, que foi um erro, que amava você. Mas não terminou. Não. E quando tudo começou a desmoronar, quando o empresário fez a ameaça, eu acho que ele usou aquilo como desculpa, para fugir, para ficar com ela. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ele me traiu, e depois fingiu que morreu para poder ficar com a amante. Ele estava em pânico, Ellie. A ameaça era real, isso eu sei. Mas sim, acho que ele viu uma saída conveniente, uma forma de escapar de tudo, do casamento, das consequências, da vida que ele tinha. E você sabia que ele estava me traindo e não me contou. Eu achei que ele fosse terminar, ele me prometeu. E depois que ele morreu, você não achou que eu merecia saber? Vera chorou em silêncio. Eu sou covarde, Eli. Eu sei. Eu deveria ter te contado tudo, mas ele é meu irmão. E eu escolhi proteger ele ao invés de você. Eu não estou defendendo ele, só estou te contando o que sei. Levantei da mesa. Obrigada por finalmente ser honesta. Eli, espera. O que você vai fazer? Olhei para ela. O que eu deveria ter feito há 6 meses? Eu vou até ele. E ele vai ter que olhar na minha cara e explicar por que achou que tinha o direito de me apagar da vida dele. Ele ainda está em perigo, Eli. Se você... Eu não me importo. E era verdade. Naquele momento, eu realmente não me importava. Saí da padaria sem olhar para trás. Dirigi até a casa onde José morava agora, onde ele fingia que eu não existia, onde ele construía uma nova família enquanto eu juntava os pedaços da minha. Estacionei na frente. Não me escondi dessa vez. Saí do carro, atravessei o portão e toquei a campainha. Meu coração batia tão forte que doía. A porta se abriu. Fernanda apareceu. De perto, ela era ainda mais jovem do que eu imaginava. Bonita, delicada, com aquele brilho nos olhos que mulheres grávidas têm. Ela me olhou, confusa. Oi? Posso ajudar? Respirei fundo. Eu preciso falar com José. Ele não está. Saiu para trabalhar. Quer deixar recado? Não, eu espero. Ela piscou, surpresa. Desculpa, mas quem é você? Olhei nos olhos dela. Aqueles olhos inocentes que não faziam ideia da tempestade que estava prestes a desabar. E disse a única coisa que fazia sentido. Eu sou a esposa dele. O rosto dela se desfez. E tudo desmoronou. Fernanda deu 2 passos para trás, a mão indo instintivamente para a barriga enorme. O quê? Não é possível. José é divorciado. Ele me disse que... Ele mentiu. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Talvez porque, pela primeira vez em 6 meses, eu estava no controle de alguma coisa. Ou talvez porque, olhando para aquela menina grávida e assustada, eu percebi que ela também era vítima. Só que ela não sabia ainda. Meu nome é Eliana. Sou casada com José Silva há 32 anos. Ou pelo menos era, até ele decidir morrer. Morrer? Ela balançou a cabeça, confusa. Eu não entendo. Há 6 meses a polícia bateu na minha porta e me disse que meu marido tinha morrido em um acidente. Eu enterrei ele, chorei por ele. E 3 dias atrás, eu o vi comprando cerveja no atacadão.
As pernas dela pareceram fraquejar. Ela se apoiou no batente da porta. Isso não faz sentido. José não é... Ele não faria isso. Mas fez. Olhei direto nos olhos dela. E você está esperando um filho dele. Um filho que ele planejou enquanto ainda estava casado comigo. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Ela colocou a mão na boca, tentando segurar um soluço. Eu preciso sentar. Ajudei ela a entrar na casa e a sentar no sofá. A casa era pequena, mas bem cuidada. Móveis simples, uma televisão velha, fotos dos dois na parede. José sorrindo, abraçado com ela, como se fosse o homem mais feliz do mundo. Como se eu nunca tivesse existido. Ele disse que era divorciado. Fernanda repetiu, a voz quebrada. Disse que o casamento tinha acabado há anos, que tinha sido um erro desde o começo. Eu perguntei se tinha filhos. Ele disse que não. Disse que nunca conseguiu ter. A raiva voltou, quente, sufocante. Nós temos uma filha, Amanda. Ela tem 30 anos. Ela chorou no velório do pai que ela achava que estava morto. Fernanda cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, o que eu fiz? Você não fez nada. Sentei na cadeira em frente a ela. Você foi enganada, assim como eu. Ficamos em silêncio por um momento. Só o som do relógio na parede e a respiração pesada dela. Há quanto tempo vocês estão juntos? Perguntei. 1 ano e meio, mais ou menos. A gente se conheceu em uma feira de negócios em São Paulo. Ele me paquerou, a gente saiu para jantar. Foi intenso, rápido. Ele disse que era divorciado, que morava sozinho, que estava recomeçando. Eu acreditei. E a gravidez? Descobri há 7 meses. Ela limpou as lágrimas. Foi sem planejar. Fiquei com medo da reação dele, mas ele ficou feliz. Disse que sempre quis ser pai, que ia fazer tudo certo dessa vez. Cada palavra era uma facada. 3 semanas depois da notícia da gravidez, ele me disse que tinha recebido uma proposta de trabalho aqui no Rio, que a gente precisava se mudar, recomeçar. Eu larguei meu emprego, deixei minha família em São Paulo e vim com ele. A gente se mudou para cá faz 6 meses. 6 meses. Exatamente quando ele morreu. Ele planejou tudo, sussurrei. Mais para mim do que para ela. Usou você como desculpa perfeita para desaparecer. Fernanda me olhou com olhos vermelhos e inchados. O que aconteceu? Por que ele fez isso? Respirei fundo e contei tudo. A ameaça do empresário, o esquema de lavagem de dinheiro, a chantagem, a decisão de José de forjar a própria morte. E a parte mais dolorosa, que ele já tinha um caso com ela quando decidiu me abandonar. Quando terminei, Fernanda estava pálida. Ele usou a ameaça como desculpa. Ela disse baixinho. Mas a verdade é que ele queria sair, queria ficar comigo. Sim, e me usou. Usou a gravidez para justificar a fuga. Sim, ela fechou os olhos, as mãos tremendo sobre a barriga. Eu estava tão feliz, tão idiota. Você não é idiota. Você foi enganada por um homem que se tornou especialista em mentir. O som de um carro parando na frente da casa nos fez olhar para a janela ao mesmo tempo. José. Fernanda se levantou, cambaleante. Eu me levantei também. Meu coração disparou. Todas as vezes que imaginei esse momento nos últimos dias, e foram muitas, eu achei que ia gritar, que ia explodir, que ia desabar. Mas quando a porta se abriu e ele entrou, pasta debaixo do braço, sorriso no rosto, a única coisa que senti foi uma calma gelada. Ele viu Fernanda primeiro. Amor, por que você está chorando? Está tudo bem com o bebê? Então ele me viu, e o mundo dele desmoronou. O rosto dele ficou branco. A pasta caiu no chão. Ele deu 2 passos para trás, tropeçando nas próprias pernas. Eliana. Meu nome na boca dele soou estranho, como se viesse de outra vida, de outro mundo. Oi, José. Ele olhou para Fernanda, depois para mim, depois para ela de novo, tentando entender, tentando processar. O que você está fazendo aqui? Visitando meu marido. Minha voz saiu controlada, fria. Ou devo dizer meu marido morto. Ele engoliu em seco. Eu posso explicar. Pode? Dei um passo na direção dele. Então explica, José. Explica para mim e para ela como você me fez enterrar um caixão vazio. Explica como você olhou nos meus olhos por 32 anos e mentiu. Explica como você engravidou sua amante enquanto ainda dormia na minha cama. Eu estava em perigo.
A voz dele saiu desesperada agora. Aquele homem ia me matar, ia destruir tudo, ia atrás de você, de Amanda. Então você me protegeu me destruindo? Eu não tinha escolha. Mentira! Gritei. Finalmente gritei. Você tinha escolhas. Você podia ter me contado, podia ter confiado em mim, podia ter lutado ao meu lado. Mas você escolheu o caminho mais fácil. Você escolheu fugir. E pior, você escolheu fugir para os braços dela. Apontei para Fernanda, que estava encostada na parede, chorando em silêncio. Ela não sabia de nada, José. Você vendeu para ela a mesma mentira que vendeu para mim. Que você era um homem bom, um homem de palavra, um homem de família. Eliana, por favor. Por favor o quê? Por favor te perdoa? Por favor entende? Por favor fingi que nada aconteceu e deixa você seguir em frente com sua vidinha perfeita? Ele deu mais um passo na minha direção, as mãos estendidas. Eu sinto muito de verdade. Eu te amei, Eli. Durante muito tempo eu te amei. Mas parou. Silêncio. Parou, repeti. E ao invés de ser homem suficiente para me dizer a verdade, você escolheu me apagar. Me enterrar viva enquanto você recomeçava do zero. José fechou os olhos. Quando os abriu de novo, havia lágrimas neles. Eu sou um covarde. Sim, é. Fernanda se afastou da parede, a voz trêmula, mas firme. Você mentiu para mim também. José se virou para ela. Fer, eu... Não me chame assim. Ela balançou a cabeça. Você me disse que era divorciado. Me disse que nunca teve filhos. Me fez largar tudo para vir morar aqui com você. E agora, eu descubro que você tem uma esposa, uma filha. Uma vida inteira que você fingiu que não existia. Eu ia contar. Quando as coisas se acalmassem, eu... Mentira! Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Você nunca ia contar. Você ia deixar eu criar esse bebê acreditando que o pai dele era um homem honesto. José ficou ali, no meio da sala, entre as duas mulheres que ele havia destruído. E pela primeira vez, eu vi nele o que ele realmente era. Não um monstro, não um vilão. Apenas um homem fraco, egoísta, que escolheu o caminho mais fácil a cada decisão, que preferiu fugir a enfrentar, que construiu uma vida inteira em cima de mentiras porque era mais cômodo que a verdade. Eu vou te denunciar, eu disse. Ele ergueu os olhos, assustado. O quê? Falsidade ideológica, fraude, uso de documento falso. Você forjou sua própria morte, José. Isso é crime. E eu vou até a polícia e vou contar tudo. Eliana, não. Por favor, se você fizer isso, eles vão me prender. E o empresário? Você deveria ter pensado nisso antes. Pelo menos pense em Amanda. Ela não precisa passar por isso. Amanda? Ri. Um riso sem humor. Amanda chorou por meses. Acordava de madrugada com pesadelos. Não conseguia entrar no quarto que era seu quando criança, porque doía demais lembrar de você. E você acha que tem o direito de usar o nome dela agora? Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Espera, Fernanda falou. Eu me virei para ela. Ela estava de pé agora, uma mão na barriga, a outra apontada para José. Eu também vou denunciar. Ele me enganou, me fez cúmplice sem que eu soubesse. Meu filho vai nascer e o pai dele vai estar preso. Mas pelo menos eu vou olhar para o meu filho e dizer que eu fiz o certo. José caiu de joelhos no chão. Por favor, não façam isso. Olhei para ele pela última vez. Você escolheu morrer, José. Agora vai ter que viver com as consequências. Saí da casa sem olhar para trás. 3 dias depois, eu estava sentada em uma delegacia no centro do Rio, contando tudo para um investigador que anotava cada palavra com expressão séria. Fernanda estava ao meu lado, também prestando depoimento. José foi preso 1 semana depois. A fraude foi descoberta. O empresário também foi pego. A investigação sobre José levou até ele. Tudo veio à tona. A lavagem de dinheiro, os documentos falsos, tudo. Amanda ficou em choque quando contei. Chorou, gritou, disse que não podia ser verdade. Mas aos poucos ela processou. E no fim, ela me abraçou e disse: Você fez o certo, mãe. Foram meses difíceis, o julgamento, a mídia, o escândalo. Mas aos poucos, a tempestade passou. José foi condenado a 6 anos de prisão. Fernanda teve o bebê, um menino. Ela voltou para São Paulo, para perto da família. Me mandou uma mensagem depois que ele nasceu. Só dizia: Obrigada por me salvar de uma vida de mentiras. Eu não respondi. Não porque estivesse com raiva,
mas porque não havia mais nada a dizer. Hoje, sentada aqui, na varanda do meu apartamento, tomando café enquanto o sol nasce, eu penso em tudo o que aconteceu. Eu perdi 32 anos com um homem que não era quem eu achava que era. Carreguei um luto que não era real. Sofri uma dor que foi fabricada, mas eu sobrevivi. E mais do que isso, eu descobri que sou mais forte do que imaginava. Porque quando a vida me deu a pior das notícias, quando tudo desmoronou, quando eu poderia ter simplesmente desistido, eu escolhi lutar, escolhi buscar a verdade, escolhi enfrentar, escolhi não ser mais uma vítima das escolhas dele. E hoje, aos 58 anos, estou reconstruindo, não a vida que eu tinha, mas uma vida nova, minha. Se você está passando por algo parecido, se alguém que você amava te traiu, te abandonou, te fez acreditar em mentiras, saiba que você não está sozinha. E que a dor, por maior que seja, não precisa te definir. Você pode se levantar, pode se reconstruir, pode escolher não carregar o peso das escolhas erradas de outra pessoa. Porque no fim, a única pessoa que você pode controlar é você mesma. E isso, eu descobri, é mais do que suficiente. Se essa história tocou você, deixa seu comentário aqui embaixo. Conta pra mim. Você já passou por algo parecido? Como você lidou? Eu leio todos. E se você quiser me acompanhar em outras histórias, se inscreve no canal e ativa o sininho. Às vezes, a vida nos joga no chão, mas a gente sempre pode escolher se levantar. Sempre.